Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Giancarlo da GSSP e essa é a nossa segunda videoaula. A gente vai trabalhar hoje sobre as operações com os conjuntos. Primeiro, conjunto vazio. O que é um conjunto vazio? Um conjunto vazio é um conjunto que não possui nenhum elemento. Então, aquele conjunto que não possui elementos é um conjunto vazio. Como a gente pode representar um conjunto vazio? Um conjunto vazio ele pode ser representado de duas formas. A primeira é entre chaves, que é essa aqui, certo? A primeira forma entre chaves. A segunda é representando esse conjunto por esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo é a letra φ, uma letra grega, né, que representa que esse conjunto ele é vazio. Aí observe o seguinte, aqui, olha, eu tenho um jogo da velha A igual a zero. O que seria esse jogo da velha igual a zero? Isso aqui representa a cardinalidade do nosso conjunto. O que é a cardinalidade? É o número de elementos que esse conjunto possui, né? Para a gente lembrar, aqui, né, a gente tem aqui, ó, cardinalidade, que é representada pelo jogo da velha, representa o número de elementos de um conjunto. Então, só para a gente lembrar. Então, há uma diferença entre conjunto vazio e zero. O conjunto vazio ele é representado, como a gente viu, pela chave ou pelo φ. Tá? Zero representa o número de elementos que esse conjunto vazio tem. Conjunto unitário. Pelo nome já dá para a gente identificar que o conjunto unitário vai ser aquele conjunto que possui apenas um elemento. Então, o conjunto que apresenta um único elemento é chamado de conjunto unitário. A representação de um conjunto unitário ela é dada a partir de um único elemento. Por exemplo, tenho aqui o conjunto A, que tem o elemento 1. O conjunto B, que tem como elemento o menos 2. Né? E a gente tem o conjunto C, que tem como elemento o 150. Cada um desses conjuntos possui uma única cardinalidade, que é 1. Se o conjunto é unitário, sua cardinalidade sempre vai ser 1. Certo? Igualdade de conjuntos. Quando que dois conjuntos vão ser iguais? Quando que dois conjuntos vão ser iguais? Dizemos que A é igual a B se e somente se seus elementos forem iguais. Ainda não entendi. Vamos lá. Como podemos representá-los? Da seguinte forma. Exemplo. Considere os conjuntos A igual a 1 e 2, ou seja, o conjunto A tem dois elementos, e o conjunto B igual a e B. Tá? Então, o conjunto B ele tem dois elementos também, que são desconhecidos. Se a cardinalidade de A for igual à cardinalidade de B, então observe que a primeira observação que fazemos quando vamos igualar dois conjuntos, quando vamos verificar se dois conjuntos são iguais, é verificar se as suas cardinalidades são iguais. Né? Se a cardinalidade de A for igual a de B, possivelmente esses conjuntos vão ser iguais. Eles podem ser iguais, não necessariamente serão. Então, a primeira condição para que eles possam ser iguais é que a cardinalidade seja a mesma, ou seja, o número de elementos de A tem que ser o mesmo número de elementos de B, certo? Então, a outra condição para que eles sejam iguais é que o A seja igual a 1 e o B seja igual a 2. Não necessariamente nesta ordem. Poderia ter B igual a 1 e A igual a 2. Mas o que é o X da questão aqui? É que para dois conjuntos serem iguais, a cardinalidade desses conjuntos tem que ser a mesma e os elementos desse conjunto têm que serem iguais, né? Eles têm que ser iguais. Então, esses elementos devem ser iguais. Se eles forem iguais, então significa que esses conjuntos são iguais. Então, A é igual a B, certo? Subconjunto. Para a gente introduzir o que seria o subconjunto, a gente vai pegar o mapa aqui da Universidade Federal do Pará, o Campus 1, Campus do Guamá. Então, imagina que a universidade, esse Campus 1, ele é um conjunto.
né? Mas observa que a universidade ela é formada por vários setores. Por exemplo, a gente tem aqui o ginásio poliesportivo, a gente tem a reitoria bem aqui, a gente tem a biblioteca, a gente tem institutos, a gente tem blocos de salas. Então, observa que a universidade ela é uma só, mas ela é dividida em vários setores, vários blocos. Então, se a gente considerar que a universidade é um conjunto, a gente poderia dizer que cada setor desse representa um subconjunto. Então, a gente diria que o ginásio de esportes é um subconjunto da universidade. A biblioteca central é um subconjunto da universidade. A reitoria é um subconjunto da universidade. Então, a gente pode formar vários subconjuntos dentro desse conjunto que é a universidade, certo? Vamos lá. Subconjunto, a gente já viu que é a representação de parte de um conjunto. Então, quando eu pego apenas uma parte de um conjunto, eu formo um subconjunto, certo? Como podemos representar um subconjunto? Exemplo, considere o conjunto A igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o conjunto A é formado por 5 elementos. Se B é igual a 2, 3 e 4, dizemos que B é subconjunto de A. Observa que o elemento 2, o elemento 3 e o elemento 4 estão dentro do conjunto A. Então, a gente pode dizer que esse conjunto B ele é um subconjunto desse conjunto maior, que é o A. Ou seja, B está contido em A. Esse símbolo aqui a gente vai ver mais na frente, que ele representa está contido, ou seja, o B está dentro do conjunto A. Conhecendo um pouco dos símbolos, vamos conhecer alguns símbolos que a gente vai utilizar durante essa trajetória de introdução aos conjuntos, a teoria dos conjuntos. Esse primeiro símbolo ele representa a pertinência. Eu uso quando eu quero identificar que um elemento pertence a um conjunto. Esse segundo, ele representa a não pertinência. Como assim, professor? Eu utilizo esse símbolo quando eu quero representar que um elemento não pertence a um conjunto. Esse símbolo, que é o U, né, ele representa a união, né, a união de conjuntos, a união de elementos. Esse quarto símbolo, ele representa a interseção. Esse quinto símbolo representa está contido, ou seja, eu estou dizendo que um primeiro conjunto está dentro de um segundo conjunto. Esse sexto aqui representa não está contido, a não inclusão. Eu estou dizendo que um primeiro conjunto não está dentro de um segundo conjunto, tá? Esse sétimo aqui, ele representa a inclusão. Eu estou dizendo que um primeiro conjunto contém um segundo conjunto, né? Já observa que do está contido para o contém, já mudou. Eu estou dizendo que o primeiro conjunto já contém um segundo conjunto. E esse aqui é para identificar quando um primeiro conjunto não contém um segundo conjunto que pode estar sendo trabalhado, tá? União de conjuntos. Agora sim a gente vai verificar o que seria a união de conjuntos. O que é a união de conjuntos? A união de conjuntos ela vai ser representada por essa propriedade. Ego, professor, não entendi nada. Vamos lá. Ele está dizendo aqui que a união B, que é o que a gente está trabalhando, ele é igual a x, tal que x pertence a A ou x pertence a B. Tá, professor? Traduz isso daí para a gente. O que ele está dizendo é o seguinte, que a união de A e B representa todos os elementos do conjunto A e do conjunto B. O que acontece? Eu vou pegar todos os elementos do conjunto A, todos os elementos do conjunto B e unir em um único conjunto. Ele está dizendo que os elementos da união, que é esse x, são todos os elementos que pertencem a A ou todos os elementos que pertencem a B. Tá? Como a gente pode representar? Vamos ver um exemplo. Considere os conjuntos A, 1, 2 e 3 e o conjunto B, 2, 4 e 6. A união de A e B vão ser os elementos 1, 2, 3, 4, 6. Professor, mas e esse 2 aqui? Ele não repete? Não. Na união
não há a repetição de elementos. Se eu tiver o elemento no primeiro conjunto e tiver no segundo, eu represento ele na união uma única vez. Então, observa que o 2 ele é representado na união uma única vez. Tá? Então, o que é a união de dois conjuntos? É eu pegar os elementos do primeiro e unir com os elementos do segundo sem nenhuma repetição. Tá? Agora, a interseção. Lembra que repetiu lá aquele número 2? Né? Então, o que aconteceu? A gente vai ter a interseção. O que é a interseção? A interseção é todo elemento pertencente ao conjunto A e pertencente ao conjunto B. O que isso significa, professor? Que a interseção vai ser representada por aqueles elementos que estão tanto no primeiro conjunto quanto no segundo conjunto. Vamos ver o exemplo. Considere o conjunto A, o mesmo conjunto, né? 1, 2 e 3, e o conjunto B, 2, 4 e 6. Se eu observar aqui no conjunto A e no conjunto B, o único elemento que repete é o número 2. Então, a interseção desses dois conjuntos vai ser representada pelo elemento 2. Então, a interseção é aquele elemento que está tanto no primeiro conjunto quanto no segundo conjunto. Tá certo? Diferença de conjuntos. O que acontece quando eu faço a diferença entre dois conjuntos? O que é a diferença? A diferença entre dois conjuntos vai ser o seguinte. Tu vai ter um primeiro conjunto relacionado sendo subtraído de um segundo conjunto. Então, quem vão ser os valores que pertencem a essa diferença? Vai ser qualquer valor, tá? Tal que esse valor pertença ao primeiro conjunto e não pertença ao segundo. Traduz, professor. Então, a diferença de dois conjuntos vão ser todos os elementos do primeiro menos os elementos do segundo. Então, todos os elementos que fazem parte do primeiro, que não fazem parte do segundo, fazem parte da diferença. Ainda não deu para entender, professor. Vamos ver como a gente pode representar. Exemplo. Considere os conjuntos A, 1, 2, 3, 4 e 5, e o conjunto B, 2, 3 e 4. Observa que quais são os elementos do conjunto A que não estão no conjunto B? A gente observa aqui que o 1 e o 5 são os elementos que estão no A, que não estão no B. Então, isso caracteriza a diferença. Eu pegar os elementos do primeiro que não estão no segundo. Então, quando eu fizer a diferença entre dois elementos, eu procuro aqueles elementos... Quando eu fizer a diferença entre dois conjuntos, eu vou pegar os elementos do primeiro conjunto que não estão no segundo. Simples. Simples assim. Então, a diferença entre A e B vai ser 1 e 5. É os elementos que estão no primeiro conjunto que não estão no segundo. Complementar. O complementar ele vai ser um caso especial, ou seja, um caso particular de uma diferença de conjuntos. Tá? Quando eu tiver uma diferença de conjuntos onde o segundo conjunto está contido no primeiro, que é esse caso aqui, olha, eu tenho uma diferença A menos B. Tá? Mesmo que a gente viu. O que é A menos B? São os elementos que estão em A que não estão em B. Mas e quando esse conjunto B estiver contido em A? Ou seja, esse conjunto B está dentro do conjunto A. Essa diferença ela pode ser representada de uma outra forma. Como nós podemos representá-la? Dessa forma aqui. Se o conjunto B, que é o segundo conjunto, estiver contido no conjunto A, a gente vai ter que essa diferença vai ser o complementar de A em relação a B. Tá? Então, a diferença de A menos B, quando B está contido em A, vai ser o complementar de A em relação a B. Então, pessoal, essa foi nossa segunda videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Então, entre na nossa página aí, gsspinfo.blogspot.com. Segue a gente lá. Vocês podem estar entrando também no site aí, no nosso blog do professor Giancarlo.blogspot.com e seguir a gente também. Então,
Logo, logo a gente vai estar postando aí nossa terceira videoaula. Muito obrigado e valeu aí. Até a próxima.